falando nisso, eu lembrei de uma coisa. Eu pego bastante casos, provavelmente picada de aranha, onde causa uma necrose muito extensa no animal. E tem animais que faz uma necrose ali bem extensa, porém, o tutor, a gente faz a limpeza, né? O tutor colabora e o animal fica bem. Mas já aconteceu, assim, de picadas enormes, de uma necrose super extensa e assim, como é que eu faço num manejo desse, onde perde uma pele extensa, muito grande ali, você debrida tudo, eu poderia, como é que fala? Suturar alguma parte, deixar uma parte aberta? Qual que é a indicação quando, tipo, é muito grande? Então, uma coisa que eu sempre faço, e se você for olhar, tipo, na literatura, a maioria não recomenda, né? Principalmente em feridas contaminadas, feridas infeccionadas, a gente não pode suturar, né? E por conta que vai ferida de mordedura, ferida necrosada, ferida de miíase, a gente não pode suturar por conta da infecção, senão a gente está criando ali um ambiente extremamente favorável para o crescimento de bactérias anaeróbias. Então, se a gente fecha, a gente vai estar criando ali um grande abscesso, vai voltar no outro dia com cheio de pus, tá? E aí vai ser muito pior. Mas o que que eu faço? Deixa eu ver aqui. O que que eu gosto de fazer se eu tiver se eu tiver alguma parte com tecido ali próximo que eu consiga aproximar, eu dou alguns pontos de aproximação. Tá? Eu não fecho totalmente a ferida, então eu dou alguns pontos de aproximação nessas bordas. Para quê? Para direcionar o processo cicatricial, tá? Então eu ajudo o organismo a fechar. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferida muito grande, se eu conseguir dar 2, 3 pontos para direcionar ali o caminho da cicatrização, já ajuda o processo cicatricial a ser mais rápido e a gente tem espaço entre esses pontos. Então, quando a gente tem espaço entre esses pontos, se formar secreção, essa secreção ela vai ser drenada por esses espaços e a gente consegue passar uma sonda por entre esses espaços para jogar a solução fisiológica lá dentro, se tiver muito espaço morto, para lavar. Então, Entendi. assim, eu faço isso sempre. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Eu faço isso sempre. Fiz até esses dias, só que a foto não está aqui no computador. E dá super certo. Nunca tive problemas. Ajuda a direcionar a cicatrização. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Esse caso aqui foi um caso de um cachorro que chegou lá com uma miíase no olho. Tá aparecendo a foto ou tá aparecendo Tá aparecendo só os arquivos. o arquivo? Peraí, então. Tá aparecendo a foto agora? Aham. Então, esse cachorro, ele chegou com miíase aqui no olho. E, assim, não tinha mais olho. Não tinha Eu mais já olho. peguei assim. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz toda a limpeza. Tá passando a foto? Tá passando. Eu fiz toda a limpeza, tricotomia, tirei toda a larva, escovei com escovinha, fiz o debridamento, tirei o que tinha de tecido necrosado ali na região. E aí, o que que eu fiz? Espera aí, que eu acho que tá pra cá. Aí eu dei 2 pontos, tá vendo? Eu dei 2 pontos só para direcionar. Aqui, entre os pontos, eu tinha espaço. Então, se fosse formar secreção ali, ele ia ser drenado. Só que acabou que esse paciente ele veio a óbito porque ele estava muito desidratado, muito, muito ruim. Tinha uma outra que foi bem legal, que ele... Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, esse daqui. Esse daqui, ele deu miíase, ele tinha papiloma, e aí estavam fazendo autohemotransfusão, e aí ele tinha aqui, ó, um papiloma bem grande, um pouco maior do que esse. Esse papiloma caiu, o pessoal do canil não viu, deu miíase, chegou com a boca podre.
lá. Hum, E assim, animal de canil, deixar cicatrizar por segunda intenção, isso daqui vai dar miíase de novo. E aí, o que vai. que eu fiz? Tá vendo aqui, ó, cheio de larva. O Uhum. que que eu fiz? A mesma coisa, limpei, debridei e fechei. Eu não tenho, acho que a foto dos pontos, deixa eu ver aqui. Dei 2 pontos, aqui, ó, dei 3 pontos de aproximação, tá vendo? Uhum. 3 pontinhos, então aqui eu tenho Ah, espaço para drenar. E, cara, esse daqui é ele hoje em dia, fechadinho. perfeito. Nem parece é, que teve isso. Ai, e é legal, porque eu pego muito isso e eu sempre deixo aberto, né? Uhum. E, logicamente, um animal nessa situação aí, que é de canil, que o pessoal às vezes nem vai prestar atenção, Pois é. vai dar erro novamente. Pois é, e Você tem esse que daqui ele cicatrizou muito rápido, tipo, na troca de curativo 2 dias depois, que eu acho que isso foi numa quinta, sexta, teve final de semana, aí foi uns 2, 3 dias depois, já estava assim, outra coisa. Então, se você faz o primeiro tratamento é, bem feito, tá perfeito, tá vendo? Você faz o primeiro tratamento ali da ferida bem feito, uma boa Uhum, sedação, lavagem, debridamento, escovação, usa uma pomada adequada, a pomada correta para aquela fase. A gente tem uma resposta muito boa. E aí, esses pontos, eles só vão direcionar ali o caminho, ajudar o organismo uhum, para mostrar para onde ele tem que ir. Então, uhum, tipo, auxilia muito. Então, se tiver qualquer formação de secreção, de seroma, de pus, vai sair por esses pontos de drenagem, né? O gatinho uhum. que eu fiz essa semana foi hoje é quarta, hoje é quinta, foi ontem, Daqui. ontem. Ontem ele chegou lá com uma ferida aqui na cabeça, cheia de miíase, cheia de necrose, era uma ferida antiga já. Muita ferida, é porque eu não tenho essas fotos no computador, estão no celular. Mas é a do Telegram? Não, aquele foi outro. Chegaram os dois Ah, no tá. mesmo dia. Esse foi Isso. da pata, né? Que eu mandei lá no Telegram, Uhum, mandei da pata. isso. Foi outro. Esse tinha uma ferida na cabeça, bem grande, assim, na cabeça, com muita área de necrose e bicheira, a Mia já estava morta. Então, alguém já tinha mexido naquele gato, sabe? E devem ter Uhum, largado ele na rua de novo, não sei. Mas, porque tinha até umas pontas, assim, com spray prata, que parecia meio prateado, assim. sei. Aí eu fiz isso, lavei, escovei, debridei, tentei tirar o máximo de necrose que eu podia e dei 2 pontos para aproximar. Hoje, quando eu fui trocar o curativo, não estava legal. Estava com muito pus e uma pontinha que ontem não estava necrosada, hoje estava. Aí o que que eu fiz? Cedei ele de novo para mexer, tirei os pontos que eu fiz, cortei mais tecido e aí aproximei de novo, só que com um ponto só. E Hum, aí vou ver amanhã como é que vai ficar, como é que vai estar. Mas aí a gente vai fazendo esse manejo, né? Saber trabalhar com o que, que a ferida está te mostrando, a gente consegue ter um bom desenrolar. Essa ferida também tinha muito espaço morto, então acaba dificultando, né? O acúmulo acaba sendo maior. E como é na região de hum. cabeça, a gente não tem, tipo, uma boa drenagem, né? Porque Vai vai escorrer, né? acumular. Exatamente. Uhum. Então, vou ver amanhã como é que vai estar, mas acho que vai ficar melhor. E junto com esses espaços, esses pontos, tem algum tipo de ferida, alguma coisa que convém ainda, sei lá, pôr dreno? Ou não Cara, tem você vai necessidade? botar dreno. Eu tenho diminuído muito o uso de dreno na minha rotina, tanto em ferida quanto em até mesmo em cirurgia, mastectomia, cirurgia reconstrutiva. Eu tenho preferido usar bandagens compressivas do que o dreno. Por quê? O Do dreno é dreno. um corpo estranho que você está colocando ali. Então, ele Uhum. atua como um corpo estranho. O organismo entende que aquilo ali é um corpo estranho. Então, ele acaba gerando uma reação inflamatória para tentar expulsar aquele corpo estranho, tá? Então, sem falar que ele é uma porta de entrada para micro-organismo também. Então, se Uhum. você não tem certeza se o tutor vai cuidar bem, se vai fazer uma boa limpeza, se você não tem certeza de quanto tempo vai precisar, por exemplo, não posso deixar por mais de 5 dias um dreno, porque senão já começa a reagir ali o tecido, reação inflamatória. Então, eu só uso dreno em ferida quando a gente tem. Deixa eu ver se eu acho um caso aqui. Quando a gente tem muito espaço morto ao redor da ferida. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui.
Não, não é esse daqui não. Se eu tiver uma ferida e ao redor dela eu tiver espaço morto, eu coloco dreno para ajudar na drenagem. Tem uma foto aqui de um caso da época da residência. Deixa eu achar aqui que eu perdi um monte de coisa. Eu perdi meu HD deu pau. Perdi muita coisa, mas acho que essa foto eu tenho. Que aí dá para você entender melhor. Deixa eu botar aqui. Ó, esse daqui. Esse cachorro aqui, esse daqui, era um pitbull. Ele tinha um abscesso aqui na lateral do tórax. E aí a gente até foi na época da residência. Sedamos ele, drenamos o abscesso, saiu isso daqui, tipo, podre, bem podre. E aí, quando a gente tirou todo o tecido necrosado, cara, minha mão inteira entrava ali dentro. Uhum. Minha mão inteira entrava ali dentro. E aí, o que que eu fiz? Nesse caso, ó, aqui também. Nesse caso, eu coloquei dreno, esse daqui. Por quê? Aqui, ó, se eu tenho ferida e ela tá ai, caramba. Só aqui, esse tecido aqui, ele consegue drenar, tá? A ferida em si, ela drena. Tanto é que nos primeiros dias a gente tem muito exudato, porque é a ferida que está drenando. Só que aqui, o que que eu tinha? Eu tinha muito espaço morto para cá. A minha mão inteira entrava aqui. Tanto é que o dreno está aqui, tá vendo? Então, esse espaço morto enorme aqui, não ia ser possível drenar pela ferida aqui, porque ia começar a acumular aqui embaixo. Então, o que que eu fiz? Nesse caso, eu coloquei um dreno. Para quê? Para auxiliar na drenagem dessa parte aqui, que possivelmente ia acumular secreção. E aí, drenou, tá? Então, eu uso nesses casos, quando a gente tem muito espaço morto ao redor da ferida, eu uso dreno. E quando eu fecho toda a ferida, por exemplo, esse caso aqui é de uma amiga minha, se eu não me engano, isso daqui foi uma mordida. E aí, o que que ela fez? Ela fechou, ela limpou, fez um retalho aqui de avanço e fechou. E aí ela foi e colocou um dreno aqui na lateral, para quê? Para, se tivesse formação de secreção, ia drenar, tá? Então, se você fechar totalmente a ferida, você coloca um dreno, ou quando tem muito espaço morto ao redor dessa ferida. Aí eu também utilizo dreno. Mas, no geral, eu prefiro fazer esses pontos de aproximação só, não fechar, fazer só o ponto de aproximação para direcionar ali o processo cicatricial e deixar a drenagem acontecer pelos espaços que ficam entre os pontos mesmo. Porque acontece. Você viu esse cachorro pretinho da boca, como é que ficou? Hoje em dia não tem nem cicatriz, nem parece. Nem parece que teve nada ali. E era uma ferida bem feia. Com meias e estava muito feio. Então, é isso que eu tenho feito. E se você for ver, não é o que recomendam, né? Sim, porque às vezes a recomendação ali é manter aberto, né? Isso, cicatrizar por segunda intenção e tal. De repente, mais para frente, quando tiver ali já um tecido de granulação, fazer um retalho, fazer uma cicatrização por terceira intenção, se for o caso. Mas a gente começou a fazer isso na residência e a gente começou a ter bons resultados e eu faço direto agora. Então, se eu tenho uma ferida muito grande, se eu consigo aproximar, cara, se eu consigo aproximar uma parte daquela ferida, que seja, eu aproximo, porque já ajuda esse processo cicatricial, já ajuda a ser mais rápido. E a evolução é bem melhor do que deixar por segunda intenção. Muito E melhor. querendo ou não, como se diz, o tutor agradece, né? Com Porque, tipo assim, certeza. parece que
eles querem sutura, enfim, e já aconteceu comigo, tipo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Será que eu não posso, né? E tá ali aberto e a gente fica na dúvida, o que eu vou fazer? Aham. Mas é isso, faz uma boa limpeza no primeiro atendimento, um bom debridamento, se for miíase, né, tira todas as larvas, dá o capistar, se for mordida, lava bem, esfrega bem com aquela escovinha de antisepsia mesmo, faz o debridamento, tira todo o tecido morto e aproxima, só para aproximar, não é para fechar, é só aproximar mesmo, tá? E aí, de Uhum. repente, se voltou no outro dia com uma parte um pouco mais feia, igual foi o caso desse casinho, desse gatinho de ontem, que eu atendi ontem, hoje tá com aspecto meio ruim ainda, uma parte que não estava necrosada, ela começou a necrosar. Eu sedei ele de novo, até porque normalmente essas feridas graves é bom a gente, pelo menos nos 2, 3 primeiros dias, sedar para fazer uma troca de curativo sem machucar, porque ele vai estar sentindo muita dor ainda, ele vai Uhum. reclamar, você não vai conseguir limpar direito, você não vai conseguir fazer a troca de curativo direito, vai estar com muito exudato, a gase vai estar aderida ali no tecido. Então, nessas primeiras trocas, eu sempre preconizo fazer uma sedação para tranquilizar e poder manipular melhor a ferida, né, sem estressar o animal. Uhum. E aí eu sedei ele de novo e tirei um dos pontos, na verdade tinha dado 3 pontos, tirei dois, deixei um que já estava até ficando bonitinho de um dia para o outro. E aí aquela parte que estava meio estranha, debridei mais e aproximei de novo. Debridei mais e aproximei de novo. E aí Uhum. vou ver amanhã como é que vai estar.